Oi, me chamo Caroline Novaes, eu sou acadêmica do curso de farmácia e atual presidente da LIAF. E hoje vou falar um pouco para vocês sobre distribuição de medicamentos. Mas primeiro de tudo, vamos entender que o medicamento, na maioria das vezes, vai ser o elemento crucial para o tratamento da doença. Desta forma, é de suma importância que o hospital tenha um sistema de distribuição que seja adequado à demanda dos pacientes que lá estão. Lembrando que o sistema de distribuição ele vai ter início logo na compra do medicamento, vai passar pelo controle do estoque, o armazenamento e o controle da qualidade, fazendo com que cada paciente que ali se encontre tenha o medicamento de acordo com a sua prescrição. O sistema de distribuição deve conter alguns pilares, focados em um sistema racional, eficiente, econômico, seguro e que garanta ao paciente o seu esquema terapêutico prescrito. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela ainda pontua alguns elementos cruciais para a distribuição do medicamento do hospital, que deve ser reduzir os erros de medicamento, racionalizar a distribuição, aumentar o controle sobre o medicamento, reduzir os custos relacionados ao medicamento e aumentar a segurança do paciente. Desta forma, existem diferentes tipos de distribuição de medicamentos e estes devem ser escolhidos de acordo com as peculiaridades do hospital ao qual ele será integrado. Bom, pessoal, o primeiro sistema de distribuição de medicamentos que nós vamos trazer é o sistema coletivo. Bom, ele é bem geral, tá? Então, eu vou dar uma introduçãozinha para vocês de como ele é. O médico vai prescrever o medicamento, a enfermagem coleta essa receita, transcreve, analisa e leva para a farmácia. Lá o farmacêutico vai também analisar e separar os medicamentos, deixa lá na embalagem original, entrega para a enfermagem e eles vão levar até a enfermaria, onde lá vão ser coletados também por outros profissionais enfermeiros para assim administrar esses medicamentos. Mas há vantagens desse método e também há desvantagens. Então, vou falar aqui para vocês um pouco sobre essas vantagens. Então, a primeira é a vantagem, né? Fácil acesso aos medicamentos para um uso imediato, porque não requer tantas dificuldades de acesso. Existem poucas requisições na farmácia, não é necessário um investimento imediato e os recursos humanos e a infraestrutura do ambiente da farmácia são bem reduzidos. E as desvantagens é que o farmacêutico não participa ativamente ou nem participa da equipe de saúde. Ocorrem mínimas atividades de devolução à farmácia, ou seja, se sobra algum medicamento, ele não volta para ser reutilizado. Tem a probabilidade de terem mais erros de medicação, como o erro na dose, nas formas farmacêuticas e nos horários de administração, entre outros. Também há muitas perdas econômicas, né? Devido também à validade deles. O acondicionamento desses medicamentos também podem não ser adequados. Há uma grande facilidade de desvio ou troca. Também há possibilidade de contaminação de medicamentos. O tempo também é bastante excessivo, porque a enfermagem demora para separar a medicação, demora para administrar, e esse tempo que é gasto poderia ser um tempo que a equipe poderia estar dando assistência aos pacientes. O segundo tipo de sistema de distribuição é o sistema individualizado. Ele vai consistir no quê? Na realização de duas prescrições. Ou o médico vai fazer duas vias, ou a enfermagem irá prescrever a via escrita pelo médico. Com essa segunda via, a farmácia vai realizar a separação dos medicamentos e dos equipamentos, de acordo com os setores do hospital. Após a separação feita, o farmacêutico irá conferir para que todos os medicamentos e equipamentos estejam de acordo com a prescrição e encaminhar para a equipe de enfermagem, que vai remover o lacre dos medicamentos e separar de acordo com a dosagem de cada um dos pacientes que se encontram naquele setor.
Após o período de 24 horas, os medicamentos que não forem utilizados serão retornados para a farmácia. Esse tipo de distribuição tem como principais vantagens que o estoque periférico por setor será reduzido, os medicamentos serão separados em um período menor de tempo, já que serão apenas para 24 horas, o sistema individualizado, caso se tenha uma segunda via prescrita diretamente pelo médico, vai impedir que ocorra erros com maior frequência. O que não for utilizado vai ter retorno para a farmácia, a enfermagem vai gastar menos tempo separando os medicamentos e a principal vantagem é que o farmacêutico vai ter papel atuante em todas as etapas desse processo. Em relação às desvantagens, é que ainda pode ser que ocorra erros de prescrição, principalmente caso ela seja transcrita. Além disso, a enfermagem vai gastar um maior tempo para a separação desses medicamentos, tempo esse que poderia ter sido gasto para a assistência do paciente. E, por fim, a desvantagem é que se tem uma ausência de controle efetivo do estoque e do faturamento dos medicamentos. Sistemas de dose unitária. O que seria esse tipo de dispensação de medicamentos? Bom, esse é considerado o melhor tipo de dispensação porque tem todo um preparo, é separado em doses unitárias de acordo com o receituário médico. Cada paciente vai ter um tipo de dose para cada terapêutica, então são colocados em saquinhos plásticos as doses recomendadas e identificados também com uma fita o nome do paciente, o leito, a data e o horário de administração daqueles medicamentos. Então, após a receita do médico, a enfermagem vai levar até a farmácia para que seja feito todo o preparo da dose unitária. O farmacêutico analisa o receituário, depois o auxiliar de farmácia vai preparar essas doses unitárias, o farmacêutico confere, depois as fitas são encaminhadas à enfermagem e elas vão receber, analisar, depois também recebem as doses para, assim, conferir de acordo com o receituário médico também e administrar ao paciente. Temos as vantagens e as desvantagens desse método de administração de medicamentos. Começando pelas vantagens, teremos a ausência de estoques periféricos na farmácia, uma redução da probabilidade de erros de medicação, e isso é bem importante. A atuação efetiva e dinâmica do profissional farmacêutico, ele vai poder atuar mais ativamente e terá uma maior devolução dos medicamentos que não foram utilizados à farmácia. E as desvantagens são o aumento de recursos humanos e infraestrutura da farmácia, que tem que melhorar, o investimento necessário ao início desse sistema, aumento das atividades da farmácia e a aquisição de materiais e equipamentos especializados. Tudo isso vai gerar um grande custo. Bom, pessoal, agora vocês vão ficar com a palestra da farmacêutica Tatiana, que vai explicar um pouco mais sobre esses métodos de dispensação de medicamentos na farmácia hospitalar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou farmacêutica. Eu trabalho na área de farmácia hospitalar. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouco da minha experiência sobre com o sistema de distribuição dos hospitais que eu atuo, tá? Atualmente eu trabalho em 2 hospitais, 2 realidades um pouco diferentes. Um hospital, ele é particular, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a Gastroclínica, um hospital particular aqui de Fortaleza. E o outro hospital que eu trabalho é um hospital da rede pública, um hospital do estado, um hospital de saúde mental de Messejana, onde esses 2 hospitais, eles possuem um sistema de distribuição. Atualmente, ambos o sistema de distribuição ele é individualizado, tá? Só que cada um possui uma particularidade. Eu vou começar falando pelo mais básico, né, que é o do Hospital do Estado, que é o do Hospital de Messejana, onde, como é que funciona o sistema de distribuição lá? É um sistema de distribuição individualizado, né? Como vocês
já devem saber o sistema de distribuição individualizado. O medicamento ele sai por paciente. O médico faz uma prescrição, onde aquela prescrição tem validade para 24 horas. Uma cópia dessa prescrição é entregue na farmácia, onde os auxiliares de farmácia vão fazer a separação dos medicamentos, né, com base naquela prescrição, e é feita a dispensação. Só que, anteriormente a essa separação, o farmacêutico faz o chamado aviamento da prescrição, onde nós vamos fazer o quê? A gente vai avaliar aquela prescrição quanto à dosagem, posologia, ao aprazamento dos medicamentos, se está correto, se possui alguma interação medicamentosa, se o paciente tem algum histórico de reação alérgica, para a gente fazer algum tipo de intervenção, né? Verificar quanto à diluição, se está ok ou não. E aí, depois de ser feito essa validação da prescrição, esse aviamento pelo farmacêutico, o auxiliar ele vai separar aqueles medicamentos com uma quantidade suficiente para 24 horas e esse medicamento ele é dispensado nas unidades. O técnico de enfermagem ele recebe esse medicamento, ele faz a conferência na presença do auxiliar de farmácia e esse medicamento ele é guardado de maneira individualizada para cada paciente. Normalmente esse medicamento ele fica guardado dentro da caixinha do paciente ou dentro de um saquinho individualizado. Existe um local lá no posto de enfermagem onde esse medicamento ele fica lá guardado por paciente, com o nome do paciente, o leito, os horários que aquele medicamento vai ser administrado, ele é conferido com base na cópia da prescrição que fica no posto e a outra via fica na farmácia para a questão de arquivo, para alguma consulta e tudo mais. Esse é o básico lá no mental, só que o nosso sistema ele é um individualizado, mas também nós temos a distribuição coletiva, né, dos xaropes e das gotas. É dispensado o quê? É dispensado o frasco para aquela unidade, onde todos os pacientes que estiverem fazendo o uso daquele medicamento em gotas ou em xarope, ele vai ser utilizado de maneira coletiva. Como? Aquele frasco, ele fica lá no posto, fica na unidade, sob a responsabilidade da enfermeira. E quando aquele frasco acaba, ela solicita um novo na farmácia, apresentando o frasco seco, e um novo frasco ele é dispensado. Com uma pequena observação, esse frasco ele só é dispensado se tiver paciente fazendo uso daquele medicamento. Por exemplo, um Aldol gotas, um Nepaquine xarope. Não fica frasco na unidade se não tiver paciente fazendo uso, tá? Mas esse frasco ele é dispensado à medida que vai acabando. Então, assim, se eu tenho 10 pacientes utilizando, é dispensado um frasco. Acabou o frasco, eles pegam outro. Então, a gente pode até considerar que o sistema de distribuição, ele, nesse caso, ele é misto, porque os medicamentos, de uma maneira geral, eles são dispensados para 24 horas, de maneira individualizada para o paciente, mas os medicamentos que a gente chama multidose, né, eles são dispensados de maneira coletiva. O que são esses multidoses que a gente chama? Seriam as gotas e os xaropes, tá? As pomadas, elas já são dispensadas também de maneira individualizada. Isso no hospital do estado que eu trabalho, tá? E aí, existe uma realidade um pouquinho diferente no hospital particular. O que é que a gente observa, como é que funciona lá no hospital particular. Quando eu entrei lá, o sistema de distribuição dos medicamentos lá era misto, mas um misto onde eu tenho o individualizado e o coletivo também, só com uma pequena diferença. O individualizado lá, antigamente, até ano passado, na realidade bem recente, ele era o chamado individualizado indireto, ou seja, o médico fazia a prescrição, essa prescrição ficava no posto de enfermagem, a enfermeira ou a técnica de enfermagem fazia a transcrição dessa prescrição, solicitando os medicamentos do paciente no sistema e a farmácia liberava mediante aquela solicitação da enfermagem. Ou seja, a farmácia dispensava com base numa transcrição da enfermagem e a farmácia não tinha acesso à prescrição médica, ou seja, não
não ficava uma cópia dessa prescrição na farmácia e essa prescrição também não ficava disponível via sistema para os farmacêuticos consultarem. Se nós quiséssemos tirar qualquer dúvida com relação à prescrição, se a gente precisasse validar uma prescrição, fazer uma intervenção, nós tínhamos que ir até o posto, validar prescrição por prescrição lá no posto de enfermagem, olhando prontuário por prontuário, tá? Isso até setembro, outubro do ano passado. Quando foi em novembro, nós tivemos uma modificação no sistema, uma modificação, né, nesse processo, onde nós começamos a ter o prontuário eletrônico e a prescrição eletrônica. Com essa mudança, o nosso sistema de distribuição, ele passou de individualizado indireto para um individualizado direto, ou seja, as prescrições começaram a ser feitas pelo médico, como já era feito, mas a própria prescrição médica, a farmácia já tinha acesso, porque o médico, atualmente, ele não prescreve mais manual, ele já prescreve diretamente no sistema, né, que é a prescrição eletrônica, onde essa prescrição, quando o médico libera essa prescrição, que ele assina, já cai automaticamente para a farmácia uma cópia daquela prescrição, tá? Ou seja, não passa mais pela transcrição da enfermagem. E aí isso nos deu uma garantia maior, uma segurança maior com relação aos medicamentos que estavam sendo solicitados, né? E com a farmácia tendo acesso a essa prescrição já na farmácia, otimizou o tempo do serviço de farmácia, onde nós conseguimos validar as prescrições lá na própria farmácia, muitas vezes antes de dispensar, né? A gente consegue barrar, bloquear, fazer uma intervenção antes do medicamento chegar até o posto. Outras vezes a gente não consegue, porque como é muito automático, a prescrição é liberada, já gera para os auxiliares separarem, às vezes a medicação ela chega a ser separada e chega até aí para o posto. Mas a gente consegue abraçar um número maior de intervenções, a gente consegue visualizar mais prescrições hoje em dia, porque a gente tem todas as prescrições no sistema, tá? E aí, com isso, aumentou, né, a nossa visibilidade no hospital, porque o profissional farmacêutico, a gente ia até o posto, a gente perdia muito tempo validando prescrição no posto, e muitas vezes ali no posto, no meio, os técnicos preparando medicamentos, às vezes tá acontecendo uma intercorrência, alguma coisa, os técnicos às vezes têm uma dúvida paralela de uma diluição, alguma coisa, e aí interrompia, chegava médico precisando do prontuário, chega enfermeiro, nutri, físio precisando do prontuário, e aí a gente tem que estar ali dividindo aquela mesma prescrição, aquele mesmo prontuário. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma prescrição na farmácia, otimiza o nosso tempo, a gente consegue fazer uma validação da prescrição melhor, né, com mais propriedade, consegue visualizar melhor uma possível interação medicamentosa, a gente tem tempo para olhar os exames do paciente com calma, ver os parâmetros, ver as dosagens dos medicamentos, fazer um ajuste de função renal, coisas que a gente já fazia, né? Mas com o tempo reduzido na correria, acabava que podia acontecer de algo passar despercebido e a gente só fazer uma intervenção um dia depois do ocorrido. Isso podia acontecer, tá? Então, assim, quanto mais fechado é o sistema de distribuição, quanto ele mais é individualizado para o paciente, melhor para a gente. E essa questão da informatização, da gente ter acesso à prescrição médica, a gente precisa mostrar a importância do farmacêutico ver essa prescrição antes do medicamento chegar para o paciente, né? Isso mostra a nossa importância, porque o farmacêutico, ele é um filtro importantíssimo no hospital. Porque a equipe de enfermagem, ela está preocupada em atender a solicitação do médico, em preparar aquele medicamento, em entregar e fazer o paciente utilizar, né? Mas quem tem um olhar farmacológico do medicamento, de questão de interação, quem tem a propriedade de identificar uma interação, de verificar uma possível
erro de dose ali associado com um exame, essa função é nossa, é do farmacêutico, tá? E aí, com isso, melhorou bastante o nosso serviço, tá? E a tendência é melhorar cada vez mais. E sim, como eu falei, no hospital particular, esse sistema, ele é individualizado direto agora, porque a gente tem acesso à prescrição médica, tá? E esses medicamentos, eles são separados por paciente. A prescrição, ela vale para 24 horas, só que os medicamentos, eles não são dispensados para 24 horas. Lá, hoje, nós temos uma dispensação dividida em 3 horários, que a gente chama de lotes, né? A prescrição fica no sistema e o sistema gera automaticamente uma fragmentação de horários, onde a gente libera medicamentos para um intervalo no horário da tarde, das 14 às 10 horas da noite. Quando é à noite, a gente atende um novo lote, que são medicamentos que vão ser administrados das 10 da noite até as 7 horas da manhã. E pela manhã é liberado um novo lote, onde a gente atende os medicamentos que vão ser administrados das 7 horas da manhã até as 13h59, que é onde finaliza a prescrição, porque lá a prescrição vale das 14 horas de um dia até as 13h59 do outro. Então, em um turno se prepara os medicamentos que vão ser entregues no outro turno e assim sucessivamente. Essa divisão de lotes, ela facilitou o quê? Diminui o volume de devoluções, porque nessa fragmentação da prescrição pode acontecer do paciente sair de alta, tá? Porque lá a gente tem um perfil muito grande de paciente cirúrgico, muito paciente obstétrica, cirúrgico, plástico, e aí às vezes o paciente ele não chega a ficar 24 horas para completar aquela prescrição de 24 horas. O paciente ele pode receber alta 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então, os medicamentos que seriam para depois de 10 horas da noite, o sistema ele cancela automaticamente o lote. A chamada suspensão na alta. O paciente saiu de alta, aquela prescrição, o que ela acontece? Ela é suspensa e não gera mais nada para a farmácia dispensar. Então, aí a gente tem uma redução do número de medicamentos que chegam até o posto de enfermagem, e aí a gente vai ter uma redução de estoque lá no posto, diminui a devolução para elas e diminui o trabalho da farmácia de estar separando vários e vários medicamentos, né? Porque essa divisão em lotes, os medicamentos são o que era um saco cheio com 4, 5 soros, 5, 6, 7, 8 medicamentos, em cada lote sai 2, 3, tá? Então isso aí facilitou bastante. Só que o sistema lá de distribuição, ele acaba sendo misto também. Por quê? Porque lá nós temos a chamada dose unitarizada, né? Que é o mais perfeito. Se a gente for parar para ver essa questão de sistema de distribuição, a dose unitarizada é o que a gente mais almeja, nós como farmacêuticos, a gente almeja, porque a dose unitarizada, o que vai acontecer? Vai sair a quantidade ideal para aquele paciente, identificado o nome dele, né, o leito, o horário que ele vai fazer uso daquele medicamento. Só que essa realidade ainda é muito distante de muitos hospitais. Só que lá onde eu trabalho, a gente já tem essa distribuição da dose unitarizada para as soluções, para os xaropes, né? Lactulona, deixa eu pensar o que mais. Lactulona, um xarope para tosse, um sequi, um cloreto de potássio, xarope. Esses xaropes, a gente já faz a manipulação na farmácia mesmo, tem uma sala de unitarização de doses, onde o médico faz a prescrição e coloca lá 10 ml de lactulona de 8 em 8 horas. E aí gera para a farmácia, onde é o próprio farmacêutico que vai para essa sala de manipulação, que a gente vai unitarizar essa dose. Onde a gente coloca esse medicamento, a gente unitariza exatamente 10 ml, né? Que é o caso da prescrição que eu falei para vocês, em uma seringa para uso oral, uma seringa. Esse medicamento é colocado na seringa e é colocada a etiqueta, que sai a etiquetazinha no sistema bonitinho, com o nome do paciente,
o posto, a unidade, a enfermaria que ele tá, o leito, o horário que aquele medicamento vai ser utilizado, né? O aprazamento da enfermagem, o intervalo que o médico quer, seja 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, e o nome do farmacêutico responsável técnico, né? Para dar um respaldo que aquilo ali está sendo preparado pela farmácia. E aí é feito dentro de uma sala de unitarização, a sala higienizada, o farmacêutico ele se paramenta, coloca gorrinho, coloca luva, né? E aí a gente prepara aquela seringa e ela é mandada juntamente com os lotes por horário, né? Com isso a gente conseguiu reduzir bastante o número de frascos que a gente comprava. Por quê? Porque antes esses xaropes, eles eram dose coletiva. Ia o frasco para a unidade, ficava lá e às vezes elas diziam que acabavam, não tinha acabado. Às vezes ficava dias e dias o paciente sem fazer uso daquele xarope e elas não se tinha o controle da validade daquele frasco porque não se colocava, né? Às vezes a gente sabe que existe questão de derramar, de extraviar, enfim. E aí com isso a gente conseguiu reduzir. Vamos supor que se a gente comprava 40 frascos de lactulona por mês, hoje nós compramos 10. Porque aquele frasco a gente tem o controle da validade dele e naquele mesmo frasquinho a gente prepara várias seringas para o hospital inteiro. Então, acabou um frasco, a gente abre outro. Não fica um frasco em cada enfermaria, entendeu? Então, isso aí deu uma visibilidade maior para a farmácia, porque aquilo ali sabe que está sendo preparado pelo farmacêutico, né? Então, quando vão visitar lá a farmácia, eles sempre visitam lá a salinha para ver se tá tudo bonitinho. Tem médico que já chegou lá na curiosidade para querer saber como é que a gente fazia, né? A gente já gravou vídeo, já fez a apresentação para UTI, para mostrar como é que chega até eles, para eles se preocupem com essa questão da esterilização, enfim, se tá tudo higienizado e tudo mais. E além da redução de custo, né? Que é outro papel do farmacêutico, essa questão da redução de custo. Então, assim, hoje, os medicamentos a gente prepara para 24 horas, sendo que dividido em lotes, né? Então, aí a gente vai ter, recapitulando essa distribuição mista, a individualizada e a unitarização da dose. E nós estamos trabalhando também para chegar nessa unitarização das gotas, né? As gotas hoje a gente ainda não consegue fazer a unitarização, né? No caso, uma simeticona, uma dipirona gotas, a gente libera por paciente, porque o hospital particular, no caso, a gente tem que liberar por paciente, porque o convênio vai pagar pelo número de gotas que aquele paciente utilizou, e aí a gente libera o frasco. À medida que o paciente vai utilizando, vai sendo computado, né? Aí quando o frasco acaba, gera um novo frasco pra gente mandar. Aí é um caso à parte. E aí é isso. O que eu tenho que dizer pra vocês é que, como farmacêutica, e vocês como farmacêuticos, futuros farmacêuticos, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa se mostrar no hospital, mostrar a nossa importância, mostrar que a gente precisa validar uma prescrição, que a gente precisa, como eu sempre digo, a gente precisa ser filtro, né? Porque todo mundo tá passível de erro, até o farmacêutico. Então, assim, o médico vê a prescrição, o farmacêutico vê a prescrição, o enfermeiro vê a prescrição. Nós temos aí 3 profissionais de nível superiores para dar uma segurança para esse paciente. Então, a gente precisa se mostrar, a gente precisa validar uma prescrição, precisa enxergar aquela prescrição, conseguir fazer um cálculo de bomba, ver se a quantidade de ampola de soro está adequada para aquela vazão que o médico quer. Ficar de olho se houve aumento de vazão, porque às vezes acontece muito de lá na unidade de terapia intensiva, na UTI, o paciente tem uma piora. Se aumenta a vazão lá na bomba, mas o médico não avisa pra gente, não avisa pra farmácia que houve esse aumento de vazão, e aí o medicamento acaba, aí gera aquela confusão, a enfermagem dizendo que a farmácia não mandou. Então a gente precisa ter aí um controle de quanto foi, saber qual é a vazão que tá, né? Não ter vergonha de conversar com os médicos. E a partir do momento que a gente manda individualizado, a gente tem como saber quantas ampolas foram para aquele paciente. Então, assim, se a gente sabe que foram, vamos supor, se foram
8 ampolas de Nora para aquele paciente, que era para durar para 24 horas, por exemplo. Em menos de 24 horas elas estão dizendo que acabou, então o que a gente já supõe? Não, foram 8 ampolas para aquele paciente. Se acabou, aí a gente começa a indagar. Houve aumento de vazão? Quebrou alguma ampola? Usou para outro paciente? Então, daí a nossa importância. A gente consegue fazer muita intervenção lá no hospital particular que eu trabalho, com essa questão de aumento de vazão. Eles aumentam a vazão da bomba e não modificam na prescrição. E todo medicamento, quando ele sai, ele tem que estar prescrito, tá? Então, a gente sempre tem que buscar o máximo da individualização do paciente, ter o controle de saída dos medicamentos e tentar o máximo possível essa questão da dose unitária, que a gente sabe que é uma realidade que ainda está um pouco distante em alguns hospitais, né? Mas o pouquinho que a gente consegue fazer já faz uma diferença, inclusive financeira, né? Questão de economia, de gastos, tá? E aí é isso, gente. Eu fico à disposição, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser conversar comigo depois, tá certo? E aí eu desejo a vocês um ótimo evento. Obrigado pelo convite, tá? E é isso. Tchau, tchau.